Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o Acorda Vascaínos, chegando em nome da 7K. A 7k.bet.br, que traz diversão para você, dizendo claramente, jogue com responsabilidade, você tendo mais de 18 anos. Descrição e também no comentário fixado, estão lá os links e também o QR Code na tela para você se divertir. Divirta-se, volto a dizer, gaste aquilo que você tem com responsabilidade. 7K, parceira do canal Atenção Vascaínos. O Vasco cansa, né, minha gente? O Vasco cansa. E me preocupa, porque eu não consigo ver por parte do técnico do Vasco solução para os problemas. E ainda me preocupa mais porque eu vejo no técnico do Vasco uma necessidade de justificar sempre, inclusive, as atuações de derrotas. Quando é simples dizer, jogamos mal, não fomos bem, tivemos uma atuação ruim, não conseguimos concluir, fomos envolvidos pelo adversário. As palavras do Fernando Diniz ontem, depois do jogo, me assustam muito. E eu espero que ele esteja certo e eu esteja errado, todos estejamos errados. Mas preocupa, porque ele dizer, tudo bem que o time não teve energia e contundência e não conseguir de novo corrigir isso, porque é o problema do Vasco dos últimos jogos, não ter energia e contundência, mas dizer que o time jogou bem e que não foi o suficiente para ganhar, e que o Mirassol não esteve nos seus melhores dias e que o time evoluiu. Poxa, Diniz, eu não posso concordar com você. Não posso achar que esse seja o melhor recado que você possa dar ao seu torcedor. Eu entendo, até uma pergunta foi feita sobre culpa dos jogadores, né? Responsabilidade. Foi a pergunta feita até pelo companheiro Sérgio Quinde, porque os jogadores jogam. Os jogadores precisam ter uma atitude que, se eles estão sem energia e contundência, por que estão sem energia e contundência? Até quando eles vão jogar quando eles querem? Porque esse time é um time estranho, é um time esquisito, é um time cíclico, que eu costumo brincar, dependendo da lua, vai jogar bem. E não pode ser assim. Ninguém trabalha porque quer, ninguém trabalha a hora que quer, ninguém trabalha como quer sem ter uma liderança. E acho que o Fernando Diniz não está tendo esse respaldo. O Vasco ontem, de novo, voltou com 20 minutos de intervalo. E a gente pensa, pô, o time vai voar. Não voou. Não é talvez uma série de informações. O futebol, no papo, ele é importante ter. Mas você precisa treinar aquilo, você precisa mostrar, sabe, claramente, ou então mudar peças. O Paulo Henrique tá mal, tira o Paulo Henrique. O Nuno tá morto, todo mundo tá vendo, tira o Nuno. Por que manter? Por que ficar nessa de abraçar o grupo e dar moral a quem está jogando mesmo que mal? Acho que é um erro. O Vasco perde para o Mirassol, decepciona quase 20 mil pessoas em São Januário, de um torcedor que já esgotou os ingressos para o jogo com o Fluminense, mas está descrente.
voltou a ficar descrente. Estava todo entusiasmado depois do jogo do Internacional, já está descrente de novo. Só que bate uma realidade dura, porque, por exemplo, o Fluminense, nosso adversário, não deixou o Mirassol andar. E isso, para mim, não foi uma afirmação correta do Fernando Diniz, porque ele disse que o Mirassol jogou contra o Vitória e jogou contra o Fluminense, jogos em que ele perdeu, e não jogou pior do que jogou agora contra nós. Não, Diniz. Eu vi os dois jogos. O jogo contra o Fluminense ganhou de 1-0, mas competiu o jogo todo, porque para jogar contra esse tipo de time, bem treinado, bem posicionado em campo, só na força, só na competição. E é o que o Vasco parece que não quer, ou que faz quando quer. E isso é muito difícil, porque a gente fica sempre numa dúvida de qual Vasco vai entrar em campo, qual Vasco vai jogar. Quem é que vai jogar bem hoje? E acho que a gente tem aí uma situação preocupante, porque a gente perde o lateral esquerdo, o Lucas Piton, que nem é dos melhores jogadores, mas vinha melhorando e é um jogador que incumprida o campo, porque é um canhoto que faz o jogo pelo lado certo, respeitando a física. E quando o Fernando Diniz de novo cria o Puma Rodrigues pela esquerda, ok, ele jogou bem em algumas partidas, mas não é para mim o jogador. Você limita, a não ser que você segure o Puma e libere muito o Paulo Henrique. Você cria uma alternativa de jogo em cima da presença do Puma. Puma é um jogador bom no alto, jogador bom de cabeça, jogador que chuta bem de longa distância com o pé direito, mas acho que o Vasco perde o apoio pelo lado canhoto. E isso precisa ser compensado. A gente tem o Andrei jogando por ali, mas acho que falta essa jogada pelo lado esquerdo mais concentrada, mais forte. Talvez o Felipe Coutinho tenha que jogar um pouquinho por ali. O Nuno Moreira não está jogando bem, está mal. Então me preocupa porque a gente tem um desfalque de última hora, mas eu acho que o principal, mais do que o desfalque físico, é a questão mental. Eu acho que o problema do Vasco é muito cabeça, sabe? É um time que tem um mental muito instável. O Fernando Diniz não concordou com a pergunta feita na coletiva de que a questão mental não pesa. Eu acho que pesa, Diniz. Eu acho que o time do Vasco é um time que, exatamente porque quando entra sem energia e contundência, é um time mentalmente frágil. É um time que tem que jogar contundente. Por que não joga contundente? Então eu volto a dizer, esse time é um time estranho. É um time esquisito. É um time que dá sinais de melhoria, mas ao mesmo tempo dá sinais de piora. E alguns jogadores muito mal. Paulo Henrique mal, Robert Renan mal, sabe? O Ryan oscilando demais. O David entrando muito mal. E a gente vive um momento instável, um momento de dúvida grande. E que é ruim, porque a gente quer animar para o jogo, a gente quer fazer o jogo acontecer, mas a gente já vai de novo para hoje à noite ficar torcendo contra, ficar imaginando vitórias e derrotas e empates de adversários. Isso cansa, cara. É muito cansativo. O Vasco é muito cansativo. Repito, o Vasco é muito cansativo. E o departamento de futebol do Vasco repete os mesmos erros. E o que é pior, repete mais erros, porque a campanha do Vasco esse ano é pior do que a do ano passado. Será, mesmo que o Vasco vença o Galo. Ano passado nós tivemos um treinador jovem que entrou como tampão, que nunca teve moral, nunca teve a certeza, estava sempre ali na dúvida, nunca ninguém publicamente disse, não, o Rafael Paiva é o nosso treinador. E volto a dizer, eu não sou um defensor do Rafael Paiva, mas repito aquilo que eu falei nos últimos anos, talvez seja o treinador que nos deu mais esperança. O Diniz esse ano também, mas o Diniz é do céu ao inferno. O Diniz tem que ser mais regular e já falei isso aqui também. Até para a carreira dele, para ele dar saltos maiores, ele precisa se policiar nisso. Porque eu acho que o Diniz é um desperdício de talento, sem dúvida. Mas ele precisa administrar melhor a condição de ganhar um jogo, às vezes até de empatar. Somar um ponto é melhor do que perder. O Vasco é um time que ou perde ou ganha. Ou perde de muito, ou ganha de muito. Enfim, é uma montanha-russa de emoções que é muito legalzinha, muito bonitinho, muito bacana, mas desculpe, pro Vasco eu não gosto. Eu prefiro realmente algo que às vezes seja mais pragmático, sabe? A gente tem um pragmatismo mais contundente. Ontem, por exemplo, o empate era um bom resultado. E a gente, tudo bem, o David perdeu um gol, mas pra que se lançar à frente desesperadamente? Enfim,
Foi um resultado ruim, foi uma atuação ruim, não acho uma atuação boa. Discordo do Fernando Diniz de novo, aliás, falei que a coletiva dele ontem não foi de novo boa, na minha opinião, na minha humilde opinião, e acho que posso discordar, posso dar opinião aqui, mas fico preocupado. A gente vai hoje de novo para azarar adversário, voltar à velha celeuma, isso realmente machuca demais, cara. Isso cansa, tira, suga a energia da gente. O Vasco não ajuda. A gente está há 6 anos aqui no canal e a gente não tem sequência, a gente não tem esperança, a gente não tem expectativa. Aí tá tudo bem, domingo a gente ganha do Galo lá em Belo Horizonte, porque é o que esse time faz, às vezes do nada. E aí vem para quinta-feira todo mundo animado, aí não ganha. É muito difícil viver nessa emoção, nessa inconstância, nessa insegurança. Insegurança já basta o dia a dia, da gente ter medo de sair na rua, da gente estar sempre correndo atrás de dinheiro, da gente poder ter saúde. Insegurança com futebol. Futebol tem que ser prazer, cara. Futebol não tem que ser angústia, não tem que ser ansiedade. E realmente esse time do Fernando Diniz nos dá isso. Ou ele dá muita esperança, ou ele nos suga completamente a força. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Logo mais eu tô no News. Não sei que horas. Talvez depois da rodada a gente entre. Grande abraço. Tchau. Para Roberto Dinamite sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias.